Cumprimento a mesa, na pessoa da presidente de exercício, vereadora Maria Cecília, público presente, menciono os representantes dos ACS, a categoria tão importante, estão aqui hoje, e os vereadores assinaram a dispensa de interstício para que o piso que vocês tanto anseiam possam ser pago. Nós iniciamos aqui a apresentação do nosso requerimento, falando com todos os presentes e a população, que esteve no meu gabinete essa semana, o gerente-geral da empresa Road Rotas, que faz a linha Araguari-Uberlândia. No início, ele chegou enaltecendo a sua empresa, falando que a empresa era uma empresa gigante. Depois que ele terminou, vereador Postigo, aí eu disse, não é bem assim. E aí eu fui começando a mostrar as dificuldades. Ônibus que quebram, um passageiro cadeirante que teve que vir no assoalho, um ônibus que quebrou 2 vezes no mesmo trajeto, e agora recebo uma denúncia que ônibus, por estarem em péssimo estado de conservação, estão passando por Indianópolis para não ter que passar pela BR. E nós cobramos veementemente, até em nome dessa casa, que não tem se furtado nesse sentido, e exigimos dele que tenha consideração e preste o serviço. Afinal, o Código de Defesa do Consumidor diz que eles são obrigados a cumprir o que está. E nós, passageiros, pagamos as taxas. Inclusive, lá em Uberlândia, não tem lugar. Eles ficam na praça, expostos ao vento, ao sol, à chuva. Nem a dignidade de quem vem de Uberlândia para Araguari tem um local resguardado, com banheiro, com proteção. Então, nós solicitamos, cobramos, e ele pediu o prazo de até o final do mês de abril para trocar a frota e resolver os problemas da empresa. E nós compreendemos que quanto mais nós unimos forças, enquanto Poder Legislativo, nós conseguimos alcançar a população. Apresento os requerimentos e, nessa manhã, eu quero apresentar 3 projetos de lei, e o primeiro, eu vou ter oportunidade depois, em outro momento, não hoje, no uso da tribuna, explanar um grande problema social, de impacto social. O IBGE, em 2023, calcula que hoje mais de 10.900.000 jovens fazem parte da geração nem trabalham e nem estudam. Essa geração tem impactado deveras, porque esses jovens postos sem emprego, sem estudo, sem perspectiva, muitas vezes eles são cooptados pela criminalidade. Nós temos um nível crescente, inclusive na nossa cidade, de menores infratores. Com tristeza, quando a gente recebe, através da imprensa, que mais um jovem, na tenra idade, foi assassinado porque está na criminalidade. Nós precisamos instituir essa política pública. Eu tive a alegria do meu primeiro mandato de apresentar o projeto de lei que virou lei do primeiro emprego. Posterior, outros colegas melhoraram. Nós temos hoje, na nossa prefeitura, menores aprendizes, mas nós precisamos ampliar, e eu quero, com a permissão de vocês, para que nós reflitamos. Hoje, é obrigatório cada empresa, pelo número de colaboradores, ter a vaga e a contratação de menores aprendizes. Agora, Fúvio, a gente precisa ter que ficar espantado, sabe o quê? Existe um fiscal do Ministério do Trabalho para fazer a fiscalização no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Tem 2 semanas que eu estou tentando falar com ele e não consigo. E um servidor do Ministério do Trabalho não tem como visitar as empresas, verificar se elas estão contratando, porque é lei. O que nós estamos instituindo aqui, primeiro, e eu quero aqui louvar as empresas que têm um menor aprendiz. Eu vou citar aqui ontem, que veio ao meu gabinete, o Banco Sicoob contratou um menor aprendiz. Em 1 ano e 9 meses que esse menor aprendiz estava lá, ele pediu para rescindir o contrato e contratou ele. E hoje ele está trabalhando no Sicoob, vindo do programa Menor Aprendiz. Conversei também com a gestora da Icaso, essa semana passada, e ela dizendo quanto as empresas buscam o menor aprendiz. Por quê? Porque ele vem com vontade, com desejo de trabalhar.
Eu, quando tive meu primeiro emprego, eu fui para casa quase voando de alegria, ter a minha carteira assinada pela primeira vez. Isso é um anseio de todo jovem, sobretudo aquele que está vivendo em desigualdade social, aquele que vem de uma família infelizmente desestruturada, não encarou talvez a educação como uma possibilidade de mudança de qualidade de vida, mas nós precisamos dar a esse jovem a condição dele ingressar no mercado de trabalho. Sabe qual é a tristeza? No meu primeiro emprego, quando eu levava o meu currículo, aquela época, pedindo para alguém digitar para mim e imprimir, uns pouquíssimos, porque estava caro isso, as pessoas olhavam no meu currículo e diziam, você não tem experiência. Aí um dia eu tive a coragem, que eu sou meio tímido, eu disse assim, se o senhor não der oportunidade, eu nunca vou ter experiência na carteira. Então nós precisamos, através desse projeto de lei, instituir, através dessas empresas, fomentar, discutir, trazer essas empresas, as entidades de classes, para mostrar exatamente que o investimento no menor aprendiz vai ser muito menor do que o custo de um menor infrator arrombando, furtando ou trazendo violência nas empresas, nas indústrias e no nosso comércio. Então, para ganharmos tempo, eu apresento o projeto de lei que institui o programa Primeiro Passo do município, destinado à inserção dos jovens. Fica instituído no âmbito do município o programa Primeiro Passo, com o objetivo de fomentar a inserção de jovens no mercado de trabalho. O programa é destinado a jovens de 14 a 24 anos que não possuem experiência profissional formal registrada em carteira. Artigo 2º, o programa Primeiro Passo tem as seguintes finalidades: promover a qualificação profissional, incentivar a geração de emprego, minimizar o impacto do desemprego juvenil, estimular a captação da sociedade, a participação da sociedade na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à empregabilidade juvenil, estabelecer parcerias com instituições, priorizar a inserção no mercado de trabalho de jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no CadÚnico. As empresas beneficiadas por incentivos ou isenções fiscais no âmbito do município de Araguari deverão destinar vagas de trabalho ao primeiro emprego conforme os seguintes critérios. Empresas até 6 estarão isentas de obrigatoriedade. Empresas de 7 a 20 deverão ter 10%. Empresas acima de 21 deverão reservar 15%. As empresas contratadas pela administração pública municipal para prestação de serviço deverão comprovar o cumprimento da cota de jovens aprendizes, conforme o percentual estabelecido no artigo 3º dessa lei. A comprovação deverá ser apresentada anualmente durante a vigência do contrato, conforme critérios estabelecidos em regulamento próprio do Poder Executivo. O descumprimento dessa exigência sujeitará a empresa às penalidades previstas, incluindo a suspensão do contrato, impedimento de participação em novas licitações. Parágrafo 3º, nesse artigo, não se aplica aos contratos em andamento na data da publicação dessa lei. Artigo 5º, o Poder Executivo Municipal poderá criar políticas de incentivo para que pessoas jurídicas de direito privado adiram ao programa, incluindo benefícios fiscais e outras medidas que favoreçam a contratação. Fica instituído o selo Empresa Parceira da Juventude, a ser concedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que cumprir integralmente as cotas de contratação estabelecidas nessa lei. O selo de reconhecimento público, com exceção dos jovens, poderá ser utilizado em matérias institucionais e publicitárias. Nós precisamos começar, antes de cobrar do poder da iniciativa privada, vamos começar o dever de casa, quem presta serviço à administração pública. Que nós possamos, como poder legislativo, iniciar essa política pública importante e daqui a alguns anos a gente encontre jovens que tiveram oportunidade, que construíram as suas famílias e saíram da sua condição de vulnerabilidade social. Obrigado. Obrigado. Esse é o desejo e o anseio, e eu falo com as mães nesse momento que são angustiadas com seus filhos, e nós precisamos unir forças com elas. Eu apresento um projeto de lei também, acrescento o artigo 75A na Lei Complementar 218, vereador Paulo do Vale. No Código de Postura de 2002, tinha obrigatoriedade das caçambas serem sinalizadas, era obrigatoriedade, facilitaria a fiscalização e a punição.
Ocorre que no novo Código de Postura foi retirado. E eu, pesquisando, verifiquei que nós podemos incluir. Isso traz segurança, o Oliveira que lida com segurança, a caçamba, que não tem identificação, não tem fitas de reflexo, não tem nem a empresa estacionam de forma irregular, preenchendo um espaço maior da via pública, e isso é muito perigoso, e como poder público aqui, aonde emergem as leis, nós vamos fazer essa alteração na lei complementar, obrigando as empresas de caçambas a cumprirem integralmente aquilo que a lei institui. Então, fica acrescido o artigo 75A, as caçambas estacionárias utilizadas para deposição de entulhos deverão ser identificadas com o nome da empresa, número do telefone e número de identificação da caçamba, de forma legível e visível, estar pintadas em cores vivas e mantidas em bom estado de conservação, sem ferrugem, danos estruturais ou qualquer outro defeito que comprometa sua segurança, possuir sinalização em todos os lados, garantindo a visibilidade para motoristas e pedestres, conter dispositivos de sinalização refletiva nas extremidades superiores, ser posicionada de forma que não obstrua as vias públicas. Parágrafo 1º, as empresas responsáveis pelas caçambas deverão providenciar a adequação de seus equipamentos às normas desse artigo. Parágrafo 2º, descumprimento das exigências desse artigo sujeitará o infrator às seguintes penalidades: advertência formal com prazo de 10 dias, multa de 100 UFRAs, caso a infração persista por o prazo de advertência, multa de 500 UFRAs em caso de reincidência dentro do período de 12 meses, apreensão da caçamba caso a irregularidade não seja sanada. Compete à Secretaria de Serviços Urbanos a fiscalização da mesma. Nós precisamos trazer segurança para a população. Eu incentivo aos empreendedores da cidade, mas a gente precisa regulamentar. Uma cidade que tem leis que regulamentam, traz segurança para o prestador de serviço e, sobretudo, para a população que paga a prestação do seu carro e que, às vezes, é vítima de um acidente, sofrendo um prejuízo enorme. Levi, parabéns pelo projeto. E, se me permitir, gostaria de assinar junto. Será um prazer, Vossa Excelência, que muitos anos sabe e quantos acidentes nós tivemos ali, vítima de jovens e outras pessoas. E graves, viu? E graves, verdade. Obrigado, vai ser um prazer ter Vossa Excelência junto conosco e nessa casa estarmos juntos aí. Vereador, também gostaria de pedir permissão para assinar com o senhor. Com certeza, vereador, será uma alegria. Vereador, gostaria de te parabenizar e, com a permissão de Vossa Excelência, assinar. Obrigado, presidente. Vereador Levi, parabéns, assinar com o senhor também, tá? Obrigado, vereador. Parabéns, vereador Levi, como sempre, brilhante. Gostaria de assinar com o senhor. Obrigado, vereador Alex. Nós também apresentamos o último projeto de lei, meu Deus, o tempo está passando. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos horários de atendimento dos profissionais de saúde do SUS em postos de saúde, unidade de pronto atendimento e da outras providências. Os postos de saúde e unidade de pronto atendimento deverão disponibilizar ao público de forma clara e acessível a relação dos nomes, especialidades e horários de atendimento de todos os profissionais de saúde lotados em cada unidade. A disponibilização das informações referidas no artigo 1º será feita sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, devendo observar os seguintes critérios: divulgação deverá ocorrer por meio de quadro de avisos, o quadro de avisos deverá ser instalado na sala de espera, as informações deverão ser atualizadas a cada troca de turno ou alteração. É importante, nós já temos uma lei minha também, no meu primeiro mandato, obrigando os hospitais particulares a colocar a relação dos médicos. Nós precisamos, e agora, já há uma decisão, vereador, que o STF já entendeu que essa matéria não é inconstitucional e que não há nenhum óbice jurídico para que ela possa ser cumprida. Isso vai facilitar para as pessoas, quando chegarem na UPA, nos hospitais, nas unidades de saúde, saber o nome do médico, a sua especialidade, qual é o horário de atendimento. Isso traz para a população segurança e uma melhor qualidade. Eu louvo a nossa saúde, vereadora Maria Cecília, e quanto mais dispositivos nós tivermos para que a população entenda que a saúde está sendo da melhor forma, será
melhor, e com certeza elas vão ter uma avaliação melhor da saúde e dos poderes, tanto executivo quanto legislativo. O vereador também gostaria de assinar com o senhor, parabenizar, que isso é muito importante. Será um prazer, Vossa Excelência, assinando conosco. E agora, 4 minutos, não vou poder dizer aqui sobre os requerimentos, explicar todos, mas eu quero que seja feito a limpeza por parte da linha férrea. Eu tenho que falar 30 segundos. FCA, você está ganhando milhões e bilhões. Cuida das linhas férreas. A população não pode sofrer pela inércia dessa empresa. Ela é importante, ela tem valor de mercado, ela é importante para levar, para exportação, ela traz recursos para o nosso PIB. Parabéns, mas cuida. Porque se a prefeitura for fazer, eles enchem o saco da prefeitura, mas a população que mora em frente não pode sofrer com isso, lá sem manutenção nenhuma, e simplesmente deixando. E nós aqui, essa cidade não, essa cidade tem poder legislativo, essa cidade tem a população representada, e nós cobramos que seja encaminhada a FCA através das secretarias. Também eu peço à secretaria competente que faça uma alteração no cadastro dos ACS, porque está saindo contratado, e eles são agentes do processo público, e eles foram contratados com prazo indeterminado. E lá no cadastro, vereador presidente, está saindo como contratado. É como se tivesse prazo determinado. Isso cria para ele uma sensação de não segurança, dificulta, porque se eles forem pegar um empréstimo, por exemplo, o banco vai olhar no cadastro sendo contratado, não vou te ceder o empréstimo porque você está contratado. E é processo público por causa de uma emenda constitucional que obriga os ACS. Então, nós pedimos que seja feito isso. E isso vai trazer segurança e respeito com essa categoria tão importante. Nós também pedimos a instalação de travessias elevadas e redutores de velocidade nas marginais da BR-050, que é outro problema também. Nós já temos lá redutores e nós precisamos ter um número maior. Também a implantação ali na Rua dos Carvalhos, de iluminação pública, rede de água e esgoto, ali situado no conjunto Mauá, e aquela população precisa se sentir amparada, abraçada pelo poder público, e nós temos certeza que o nosso prefeito, com uma visão sempre muito humanista, vai atender a demanda daquela população. Ô, Levi, gostaria de assinar com o senhor. Pois não, vereador PH, é importante, tenho certeza que Vossa Excelência já trafegou por lá, ou trafega e sabe da dificuldade. Obrigado, vereador. E nós também pedimos aqui a implantação de medidas mais adequadas para a redução de velocidade nos veículos na MG 223, entrando no bairro São Sebastião. A gente precisa fazer um impacto de um estudo, porque ali realmente é muito perigoso quem sai do bairro São Sebastião. A gente precisa ter, de alguma forma, um mecanismo de redução de velocidade para trazer mais segurança à população que trafega naquele local. Por último... só gostaria de assinar com o senhor nessa, apesar que aquela via, eu acho que já foi passada para o município, né? Para que ela se transforme em avenida. Avenida, então vai ficar mais fácil a intervenção. Melhor ainda, obrigado, vereadora, por seu apoio, para nos ajudar juntos e conseguirmos atender essa solicitação da população. E nós pedimos também a revitalização da praça, situada nas ruas Antônio Mordente e Claudinei Roosevelt, no bairro Flamboyant, bem como a instalação de um parquinho infantil. Eu tenho 1 minuto para terminar dizer sobre essa questão das praças. Primeiro, reiterar aqui e parabenizar o secretário Rafael. Quando alguém já esteve aqui, ele sabe exatamente que o político mais próximo da população é o vereador. E que aquilo que nós pedimos, jamais pedimos para nós mesmos, mas para a população, e ele está tendo essa sensibilidade de planejamento, uma pessoa inteligente, estudou comigo e com o presidente Juliano na Faculdade de Direito durante 5 anos, a gente sabe a competência que ele tem. Mas sabe qual é a reclamação? A gente conseguiu colocar um parquinho na Praça do Céu, eu fui lá ontem. Um menino de 14 anos, subindo num banquinho que é para criança de alguns meses. A gente precisa chamar a população.
Nós fazemos o nosso serviço, nós cobramos, a prefeitura, o prefeito, os secretários vão lá e atendem, mas a população precisa cuidar. Aquilo não é da prefeitura, aquilo é de todos nós. E a gente precisa, quem mora no entorno, olhar para aquela praça e entender que aquela praça, tendo todos os equipamentos funcionando, vai melhorar, vai tirar as crianças da ociosidade, da criminalidade e assim, consequentemente. E eu estive ontem e eu tenho certeza que a gente vai cuidar bem daquela Praça do Céu. Obrigado, presidente, desculpa ter passado alguns segundos aí. Um abraço a todos.